Esse vídeo foi feito em conjunto com a ASUS. Eles lançaram o novo VivoBook 15, que é um notebook bastante poderoso que pode ajudar as suas tarefas diárias e o trabalho a serem mais rápidos e eficientes. Eu vou falar mais sobre ele no final do vídeo. Eu mal conheço você, provavelmente, mas eu tenho certeza que você já passou pela seguinte situação. Você trabalhou um ano inteiro, juntou seu dinheiro e decidiu que no Natal você merecia um presente pelo seu esforço ao longo do ano todo. Sim, você que está assistindo esse vídeo, você merece um presente pelo seu esforço. Eu sei que vocês todos são bastante esforçados. Continuem assim, todos estamos orgulhosos de vocês. Você compra um celular, o melhor que o mercado tem a oferecer no momento. E por um ano você usa ele e a experiência é simplesmente maravilhosa. Você está apaixonado. Nas palmas da sua mão está o estado da arte da tecnologia e você se sente feliz por fazer parte disso. Até que no Natal seguinte, um ano depois, você se depara com um anúncio da mesma marca de celulares que você comprou, dizendo: o nosso novo celular agora é incrivelmente mais rápido do que o modelo do ano anterior. Mesmo sem nem ter pensado na hipótese de precisar de um celular mais rápido nesse um ano, você agora se sente prejudicado e pensa: droga, eu deveria ter esperado mais um ano para comprar um celular. Isso é conhecido como a Lei de Moore. E nesse vídeo eu quero tentar deixar mais claro como ela funciona, por que ela foi proposta e como na verdade ela é uma coisa certamente boa para nossa sociedade. Então eu vou começar do começo. Há mais ou menos 13,7 bilhões de anos, quando aconteceu o Big... Tá, tô brincando, não tão no começo assim. A primeira coisa que qualquer pessoa que saia para pesquisar sobre a Lei de Moore pode achar estranho é que ela não é uma lei no sentido físico ou científico de lei. Ela meio que não existe na natureza. Ok, o que exatamente isso significa então? A Lei de Moore é uma observação feita por um americano chamado Gordon Moore, que inclusive foi CEO da Intel. Ela é uma observação que acabou virando uma projeção baseada em dados históricos. O que a Lei de Moore originalmente nos diz é que o número de transistores em um circuito integrado dobra a cada 2 anos. De uma maneira bem simplificada, a Lei de Moore é espremer o número de transistores em um chip. E esses transistores são vitais para a civilização moderna. Dentro dos nossos computadores, mais especificamente dentro das CPUs, que também são conhecidas como processadores, existe uma construção bastante densa de transistores formando um circuito minúsculo que chega a lembrar uma cidade. E esses transistores são os responsáveis pela maior parte das coisas que um computador faz, como processar informação e operações lógicas. Dobrar o número deles em um mesmo chip a cada 2 anos significa aproximadamente dobrar a capacidade de processamento de um chip a cada 2 anos. E isso vem acontecendo desde a década de 70. Olhem para esse gráfico. O eixo vertical é o número de transistores dentro de chips lançados comercialmente. O eixo horizontal é o ano em que eles foram lançados. O gráfico está em escala logarítmica, mas nós nem precisamos nos esforçar muito para traçar um padrão e ver que, ao que tudo indica, a Lei de Moore realmente parece existir. E o responsável por isso tudo é que nós estamos, através de novas tecnologias, conseguindo diminuir o tamanho dos transistores para encaixar o máximo possível deles dentro de microchips. Em 1971, um transistor tinha por volta de 10 micrômetros, o que é aproximadamente o tamanho de um cromossomo X. 20 anos depois, em 1990, um transistor já tinha 600 nanômetros, o que já é um tamanho comparável ao do comprimento de onda da luz vermelha. E esse número não parou de diminuir. Os transistores estão ficando cada vez menores. Eles já passaram por 500, 400, 300, 200, 100 nanômetros e agora em 2020 nós temos transistores de 5 nanômetros, que é um pouquinho menor do que uma hemoglobina do nosso sangue. Mas se vocês quiserem que eu deixe claro o quão inacreditável é isso, 5 nanômetros é aproximadamente 50 vezes o tamanho de um átomo. Mas novamente, a Lei de Moore é uma projeção. Ela funciona porque foi assim que a tecnologia se desenvolveu nas últimas décadas. À medida que os transistores forem ficando menores, eles vão ficar mais e mais próximos do tamanho de um átomo. E isso naturalmente levanta uma pergunta importante. A Lei de Moore vai funcionar para sempre? Novamente, ela é uma projeção baseada em dados históricos. Ela não é uma lei da natureza no mesmo sentido que a força da gravidade é. A projeção atual é que em 2022 os transistores atinjam 3 nanômetros e em 2023 eles atinjam 2 nanômetros, ou seja, só 20 vezes maiores do que os átomos. Mas vamos forçar a barra e supor que um transistor chegue no tamanho exato de um átomo. E agora? Para onde nós iríamos? Esse é um problema bastante conhecido da Lei de Moore, que inclusive foi citado pelo próprio Gordon Moore em 2005. Embora a Lei de Moore não seja uma lei no sentido científico, ela é limitada por uma coisa que é fundamentalmente física, que é o tamanho dos átomos. Conforme os transistores foram ficando menores, desafios foram aparecendo. Um transistor basicamente é um componente eletrônico que tem propriedades de semicondutor. Ou seja, de maneira bem simplificada, ele é um componente de um circuito feito para permitir ou impedir a passagem de corrente elétrica. Com o atual tamanho deles, que já se aproxima das escalas atômicas, fica cada vez mais difícil controlar o movimento dos elétrons, que fundamentalmente são a corrente elétrica. E é por isso que o Moore, em 2005, disse a famosa frase de que a Lei de Moore provavelmente só vai funcionar por mais uns 10 ou 20 anos antes de nós atingirmos um limite fundamental. 20 anos depois dessa frase seria 2025.
daqui a 4 anos. Então, de certa forma, ele acertou e o fim da lei de Moore de fato parece estar próximo. Mas e aí, o que acontece? Os nossos computadores param de ficar cada vez melhores? A resposta é sim e não. Os nossos computadores de fato ficaram cada vez mais rápidos por causa do aumento de transistores nos microprocessadores. Mas com o fim inevitável da lei de Moore nos próximos anos, algumas alternativas tiveram que ser pensadas. E foram. Muita responsabilidade é colocada nos microprocessadores quando, na verdade, a maneira como eles são utilizados importa. Pensem da seguinte maneira. Um microprocessador é quase como uma guitarra. Eu posso ter atingido o estado da arte e feito a melhor guitarra da história, mas do que adianta se eu só sei tocar 4 acordes? Nada contra. Mas o cenário muda se eu realmente me especializo e aproveito tudo que a guitarra tem para me oferecer. De repente, os 4 acordes viram riffs completos, quem sabe até uma música icônica. De uma forma semelhante, os microprocessadores são uma parte do hardware de um computador. Eles existem, mas se nós deixarmos eles parados, eles não vão trabalhar por nós. E aí entra o papel do software, que é a parte lógica do funcionamento de um computador. Toda interação humana em um computador é feita através de softwares, que são o que tornam os hardwares coisas úteis aos seres humanos. Sim, nós podemos estar chegando próximos do limite físico do tamanho de transistores, mas nós não estamos nem perto de chegar no ápice nos nossos softwares. Dia após dia, códigos mais eficientes do que os que nós sempre utilizamos são demonstrados, e muitos deles acabam sendo implementados e nós nem percebemos. Um exemplo disso é a implementação do 5G. Sim, foram necessárias melhorias em hardware, mas foi igualmente necessária uma melhoria substancial nos nossos softwares para conseguir atingir as taxas de transferência de informação que ela vai nos propiciar. Outra alternativa que vocês já estão acostumados e só não sabem é aumentar a velocidade de processamento. Se você já foi comprar um processador, por exemplo um Intel, você deve ter visto que no nome geralmente consta algo como 3.5 GHz. Nós fomos de 25 MHz, 25 milhões de vezes por segundo em 1991, para 3.8 GHz, 3 bilhões e 800 milhões de vezes por segundo em 2008. Mas aumentar a velocidade significa aumentar a emissão de calor. E é por isso que você geralmente não vai ver números muito maiores do que esses. É extremamente difícil de dissipar calor em um microprocessador. A coisa mais importante de toda a história que nós vamos viver nos próximos anos é que o fim da lei de Moore não significa o fim do progresso na computação. Na verdade, talvez seja um novo começo. Hoje nós utilizamos silício como base para a construção dos chips, mas chegar no limite físico de transistores armazenados neles meio que nos força a buscar alternativas para continuar produzindo computadores cada vez mais rápidos. Uma das novas tecnologias que mais é comentada como uma alternativa ao fim da lei de Moore é a computação quântica, que inclusive foi tema de um vídeo aqui no canal. Ao invés de usar bits que podem ter valor 1 ou 0 e são a base da computação atual, daí que vem o nome binário, os computadores quânticos utilizam qubits, que se aproveitam de fenômenos quânticos como superposição e entrelaçamento para permitirem que diversos cálculos sejam realizados ao mesmo tempo. Mas não se animem tanto, porque os computadores quânticos ainda meio que estão longe de virar uma realidade para nós utilizarmos dentro de casa, se é que um dia a gente vai utilizar eles dentro de casa. E eles funcionam com uma arquitetura totalmente diferente da que nós estamos acostumados, justamente por se aproveitarem de fenômenos de natureza quântica. Mas e se nós falarmos do elefante branco nessa discussão toda? Os nossos processadores são feitos de silício. E se nós mudarmos de material? Alguns materiais como o grafeno parecem ser úteis na computação. Eu digo parecem porque eles ainda estão sendo testados. O grafeno tem algumas propriedades interessantes, tipo uma dureza maior que o diamante e uma incrível capacidade de conduzir eletricidade. Alguns transistores feitos com grafeno conseguem conduzir eletricidade centenas de vezes mais rápido do que os de silício. E isso significa, em teoria, uma capacidade de processamento dezenas, se não centenas de vezes mais rápidas do que os nossos processadores atuais. E isso só alterando o material do qual eles são feitos. O fim da lei de Moore definitivamente não é o fim do progresso e das melhorias nos computadores. As pessoas em 1950 não conseguiriam imaginar o absurdo que seria todos nós termos supercomputadores em casa ou na palma da nossa mão. Qualquer celular hoje em dia tem mais poder computacional do que os computadores que levaram os primeiros seres humanos para a Lua. Muitas pessoas se assustam com a ideia de a lei de Moore chegar ao fim. Mas na verdade, essa é a sensação que o futuro provoca em muitos de nós. Nós vemos ele bastante nebuloso, sempre na nossa frente. E como nós estamos totalmente enraizados no que nós temos hoje, nós não conseguimos nem imaginar como ele será.
Com ou sem lei de Moore, com ou sem processadores baseados em silício, a computação como um todo será bem diferente em 2030, daqui a 10 anos, do que ela é hoje. Nós estamos vivendo na era de ouro das inovações tecnológicas, e muito do que entrará para a história como avanços tecnológicos vai acontecer nos próximos 5, 10 ou 15 anos. E é um ótimo momento para ser testemunha disso tudo. E falando em tecnologia, eu prometi que eu ia mostrar mais o novo VivoBook 15 da ASUS para vocês. Eu tenho usado ele nos últimos meses para escrever os roteiros do Ciência Todo Dia, e me surpreende como a bateria dura e como ele é leve. O que é muito importante porque eu gosto de ficar me movendo pela casa enquanto eu escrevo. Sim, eu sou estranho. O VivoBook 15 tem 16 GB de memória RAM. Ele tem um processador Intel Core i7 de 11ª geração e a placa de vídeo NVIDIA GeForce mais recente. Ele é perfeito para fazer todas as tarefas que você precisar em um único dispositivo. Você pode editar vídeos e fotos, escrever, ver vídeos, especialmente os do Ciência Todo Dia em 4K, ouvi dizer que o canal é muito bom, ou seja, ele é uma máquina feita para você trabalhar onde você estiver. E o desempenho dele é tão importante que com um atalho de teclado você consegue ativar um modo de alta performance chamado AIPT, ASUS Intelligent Performance Technology, que garante até 40% a mais de desempenho. E falando em rapidez, ele é equipado com um SSD de 512 GB para você não ter que se preocupar com o espaço de armazenamento, muito menos com rapidez. E ele também tem todas as portas que você precisar, incluindo um USB-C, HDMI e entrada para o microSD. Ou seja, ele foi pensado para ajudar a gente a realizar as nossas tarefas e trabalhos do dia a dia sem ter preocupações. Com o VivoBook 15 você senta, abre o notebook e consegue ter um dia produtivo, que é muito importante para mim. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo para quem quiser saber mais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!